Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu sou o Pão da Vida. Quinta-feira, dia 11 de julho de 2024, 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja nos propõe para meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 e 15. Então, o meu pão espiritual, que é a minha oração hoje, está no versículo 9. De graça recebestes, de graça deveis dar. Diante desta expressão do versículo 9 de São Mateus, o capítulo 10, eu quero perguntar para você. É a mesma pergunta que eu fiz para mim e agora vou remeter para você. Você acredita que o Evangelho tem poder para mudar a minha vida, a sua vida? E tem poder para mudar a vida de outras pessoas? Hoje no Evangelho nós vemos Jesus que dá aos seus discípulos uma dupla missão: falar em nome dele e agir com o poder dele, né? Então, o centro do evangelho de hoje está bastante simplificado para nós. Fala para nós do reino de Deus, né? O reinado de Deus. Esse reino de Deus que é iminente, que já acontece em nosso coração, já acontece em nosso meio na medida que nós somos esse agente transformador. Uma vez que o Evangelho nos transforma e nos muda, nós podemos então transformar e mudar pela ação do Espírito Santo essa sociedade, esse lugar onde nós habitamos. Por isso o reino de Deus já acontece, né? Já acontece na medida que eu vou abrindo para essa dimensão. Acontece na nossa esfera social, acontece na nossa convivência entre homens e mulheres, acontece na nossa liberdade, acontece quando nós nos submetemos livremente a Deus e honramos o seu nome, né? E honramos o teu senhorio em nossa vida, reconhecendo ele como Senhor e Rei da nossa história, do nosso mundo. Aqui nós temos a dimensão da oração do Pai Nosso, meus irmãos e minhas irmãs. Oramos para que Deus reine em nossa vida e em nosso mundo, né? Aquilo que nós rezamos na oração do Pai Nosso: que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse querer, esse reino, esse querer a vontade de Deus, esse querer o céu já acontece, como eu disse, quando eu vou abrindo o meu coração para essa dimensão. A liberdade, né? A disponibilidade, o crer, o acreditar no Evangelho que pode mudar a minha vida, a minha história. Então, onde eu estou, uma vez mudado pelo Evangelho, também posso ser agente que transforme este mundo. Por isso o reino de Deus já acontece junto a nós. Três perguntas que o Evangelho nos propõe para repetirmos. Fazer as obras que Jesus fez. A obra de caridade, a obra de misericórdia, a obra de cura, né? Levar aos cansados, aos oprimidos, o sossego, a libertação e a restauração. O Evangelho nos pede que na nossa liberdade, uma vez transformados, né, o nosso pecado em virtude, a nossa doença em saúde, o nosso medo em crer na vitória e a nossa opressão em liberdade, né? Esse movimento nós devemos provocar também para as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor então nos liberta de tudo que nos impede de amar o próximo, de servi-lo com alegria e confiança, crer que ele pode mudar a nossa história. Outro ponto que é muito importante, que sobressai no Evangelho também, é essa partilha generosa, né? De cada um de nós. Deus nos dá de graça, né? E nós devemos também dar de graça tudo aquilo que Ele nos deu: o amor, a oportunidade, a graça, a força, a sabedoria, né? O que nós recebemos de Jesus? A salvação. Então nós devemos promover que outras pessoas encontrem um caminho para a salvação, que é Jesus, sendo testemunha, sendo outro Jesus, outro Cristo, outro cristão na vida dessas pessoas. Precisamos mostrar com a nossa atitude, né, que servir a Deus vale a pena, que não está nos ganhos materiais, isso faz parte, né, mas está na caridade, na paz, na simplicidade, no amor, na atenção,
quando nós proclamamos o reino de Deus, levamos as pessoas desviadas ao encontro com o ressuscitado. Então nós devemos estar nessa disponibilidade para que isso aconteça. E o outro é apoiar as obras de evangelização, né? Em segundo lugar, aqui Jesus nos fala dos trabalhadores que merecem seu sustento. Como você pode ajudar a obra missionária, a sua igreja? Já você é dizimista, você contribui com a oferta, mas o que você pode fazer a mais? Sendo testemunha, sendo agente de apoio para que o reino de Deus aconteça em outros lugares, né? Então, trabalhar em favor do reino de Deus, não seja empecilho, mas seja ponte para que as pessoas possam encontrar com esse evangelho que transforma e que faz a obra de Deus acontecer na medida da nossa disponibilidade. Jesus termina então as suas instruções e adverte que as pessoas rejeitadas ou que rejeitam o convite de Deus são recusadas e que recusam a palavra de Deus, agora é preciso trazer junto, né? Ser caridoso, ser compassivo, compreensivo, porque Deus dá a mim e dá para eles também. A responsabilidade é de cada um de nós. Que o Senhor nos dê esta graça, meus irmãos e minhas irmãs, de viver a testemunha do verdadeiro Evangelho, sendo Evangelho vivo e sendo exemplo aonde quer que nós estejamos. Paz e bem, Deus abençoe o seu dia, a sua família e o seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.